Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa comunidade SOS Idoso. Hoje estamos na nossa 14ª aula da comunidade SOS Idoso. Passamos dos 3 meses aí de inauguração da comunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fizemos a jornada da longevidade, agora estamos aí passando para outras discussões acerca de saúde da pessoa idosa, acerca de saúde do cuidador, e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez agora nesse momento. É uma sugestão de lives de vocês, né? A gente fez a avaliação dos 3 meses aí, você que participou da avaliação. Uma das sugestões era a doença de Parkinson. Então, hoje nós vamos conversar várias questões relacionadas à doença de Parkinson. O primeiro ponto é a gente saber o seguinte: hoje no Brasil nós temos por volta de 200 mil pessoas com Parkinson. Esse dado não é muito confiável, que a gente sabe que no Brasil as pesquisas, né, não são feitas com tanta frequência. E aí, mas os últimos dados que a gente tem, que no Brasil nós temos por volta de 200 mil pessoas com a doença de Parkinson. O que é uma doença de Parkinson? É uma doença neurodegenerativa. Infelizmente, até o momento, nós não temos cura para a doença de Parkinson. Então, uma vez que essa pessoa tem o diagnóstico, ela vai ter todo o tratamento, toda a medicação que vai controlar os sintomas por muito tempo, mas ainda não temos cura para a doença de Parkinson. Então, a gente tem um avanço muito grande até em relação à doença de Alzheimer, embora isso seja pouco propagado, mas em relação à doença de Parkinson, as coisas ainda estão caminhando, né, nesse sentido. E qual é a causa da doença de Parkinson? Pessoas que têm a doença de Parkinson, elas têm um comprometimento numa área do cérebro chamada substância negra, ou substância negra, né? Então, ela tem uma morte dos neurotransmissores ali, uma morte de células de neurotransmissores naquela região. Justamente, né, diminui a produção de dopamina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a doença de Parkinson, que tem esse comprometimento ali nessa área, ela tem a produção de dopamina dela diminuída radicalmente. Então, ela vai ter sintomas que eu vou falar para vocês, que vão surgindo ao longo dos anos e que muitas vezes essa pessoa não tem nem noção, né, nem dá para ter noção que aquilo é Parkinson. E depois de 10, 20 anos, surgem os sintomas clássicos da doença. Esses sintomas clássicos, na verdade, eles significam que essa pessoa já está na fase avançada do Parkinson, tá? Então, a gente vai ver que existem pelo menos 10, 15 sintomas que eu vou estar falando para vocês de uma fase precoce do Parkinson, quando muitas vezes ainda não é possível diagnosticar, e depois surgem os sintomas clássicos, que são aqueles 4 sintomas, né, que vão ajudar a fazer o diagnóstico da doença. Mas quando se chega a isso, a queda de dopamina já está por volta ali de 70%. E o que a dopamina tem a ver com os sintomas motores? A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado aos nossos movimentos, né? E aí, uma vez que a gente tem a queda, né, uma queda grande de dopamina, a gente vai ter um comprometimento motor. Então, os sintomas que surgem motores com a doença de Parkinson, eles surgem por conta dessa queda de dopamina. Mas, como a gente já sabe, a dopamina também está relacionada a questões emocionais. É por isso que pessoas que têm doença de Parkinson, geralmente muitos anos antes, elas também apresentam depressão, tá? E a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então, Parkinson, há um comprometimento nessa área da substância negra, a gente tem uma queda ali, uma morte progressiva dessas células, desses neurotransmissores, e aí tem a queda de dopamina que vai trazer vários sintomas, entre eles os sintomas motores, tá? E aí o que acontece? Por que a gente vem aquela mesma pergunta aqui na doença de Alzheimer, né? Por que há essa morte desses neurotransmissores, né? Por que isso acontece? Bom, não se sabe exatamente ainda. Se sabe, por exemplo, que o Parkinson pode ter uma relação com intoxicação. Todas aquelas substâncias neurotóxicas, né, que inclusive a gente conversou muito sobre a discussão da doença de Alzheimer, tudo isso pode ter relação também. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham em fábricas, que trabalham em minas, né, elas têm todo um risco maior de estar desenvolvendo Parkinson. Mas a gente não sabe se esse é um dos fatores que provavelmente interfere, mas não só. Assim como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson também provavelmente tem aí vários braços, várias coisas que podem estar interferindo no desenvolvimento dela. Então, tem essa questão desse fator ambiental, do local de trabalho, da sua exposição a toxinas.
Tem a questão das disfunções da mitocôndria também, que é aquela parte lá da nossa célula que produz energia. Então, existem alguns estudos avançando também e apontando que talvez essa disfunção ali nas mitocôndrias, né, com pouca produção de energia, pode estar também causando esses problemas nos nossos neurônios. Tem também uma questão hereditária, então a gente sabe que pessoas que têm na família, outras pessoas com Parkinson, né, têm a possibilidade de estar desenvolvendo certos subtipos de Parkinson, porque o Parkinson também tem alguns subtipos, por exemplo, tem pessoas que têm Parkinson que vão ter predominantemente um daqueles sintomas motores e a depressão. Algumas vão ter mais o tremor. Então, dependendo das características dos sintomas, isso pode ser um dos subtipos, né, da doença de Parkinson. E aí, tem alguns que estão diretamente relacionados também a essa questão hereditária, né, mas não é algo também, assim como a doença de Alzheimer, que determine se você vai ter Parkinson ou não. Mas talvez exista uma predisposição hereditária, sim, mas não é algo que está fechado, né? Não há uma conclusão em relação a isso. Existem estudos que estão muito avançados em relação à questão intestinal, tá? E aí, alguns estudos apontam o seguinte, né? Que provavelmente essa morte dos neurônios, né, começa lá no nosso intestino, por conta de questões relacionadas à nossa saúde intestinal, e isso vai evoluindo para o nosso cérebro, trazendo aí comprometimentos também nos nossos neurônios, né, no nosso cérebro. Então, isso aponta para a importância, inclusive, da gente estar cuidando do nosso intestino também. E essas pesquisas que relacionam Parkinson com o intestino são umas das mais fortes, tá? Como que é feito o diagnóstico da doença de Parkinson? O diagnóstico é mais clínico. Quando a gente fala de diagnóstico clínico, a gente diz o seguinte, o médico vai avaliar, existem alguns exames de imagem que auxiliam, né? Como ultrassom transcraniano, que é algo mais fácil de fazer, que é um exame fácil de se fazer, mas o que manda mesmo é a clínica, ou seja, os sinais e os sintomas que essa pessoa apresenta ali, e especialmente a questão dos 4 sintomas clássicos. Por isso que a gente sabe que hoje existe um conjunto de sintomas prévios, antes desses 4, eu vou falar sobre eles, mas para se fechar o diagnóstico tem que ter 2 dos sintomas clássicos, tá? Então, o diagnóstico é clínico, de acordo com os sintomas que o paciente apresenta, o médico já consegue fazer o diagnóstico de Parkinson. E aí ele pode usar a ultrassom transcraniana, existem outros exames de imagem também que podem ajudar, mas isso não é o determinante, tá? Deixa eu só ver que você está conectado, o cabo da internet está conectado, vamos ver. Já voltou? Ah, então tá bom. Bom, e aí tem outra questão também. O médico avalia essa questão dos sintomas clínicos e ele faz um teste também. Se ele, olhou aqueles sintomas e provavelmente é Parkinson, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um teste fazendo com que essa pessoa, prescrevendo para essa pessoa os medicamentos que se utiliza para Parkinson, especialmente o levodopa, né? E aí, se essa pessoa tem uma melhora dos sintomas, é que provavelmente essa doença é Parkinson mesmo. Se não for, não vai haver essa melhora de sintomas com o medicamento, tá? Então, um dos grandes testes também é a utilização do medicamento. Melhorou, é que provavelmente, realmente, de fato, é Parkinson. Bom, a live está funcionando para vocês direitinho, gente? Coloca aí para mim se voltou, se está funcionando. No Instagram está normal. Para mim parece que está normal no YouTube, mas eu não sei se está tendo algum problema aí para vocês, né? Eu sei que às vezes aparece aqui para mim o número de pessoas, às vezes não aparece. Deixa eu ver aqui. Para mim, para mim está aparecendo sol, Verinha aqui. Espero que esteja funcionando direitinho. Eu vou prosseguir, tá? Tá ok. Ok. Em relação aos estágios iniciais. Então, eu falei para vocês, Parkinson tem estágios iniciais, tem um estágio mais avançado. Quando surgem sintomas clássicos, já é uma fase mais avançada do Parkinson, embora essa pessoa vai viver muitos anos, conseguindo um controle com a medicação, mas aquilo já é sinal de que a produção dela de dopamina já se perdeu em mais de 70%. Mas quais são os sintomas iniciais do Parkinson, tá? Que geralmente aí 10 anos, às vezes 15 anos antes, essa pessoa começa a desenvolver. Um deles é a perda do olfato. Essa pessoa, às vezes ela nem percebe, né? Mas ao longo dos anos ela vai perdendo o olfato, ela não sente bem o cheiro das coisas. Isso às vezes prejudica até a própria alimentação, já que a nossa alimentação também é comandada muito, né?
pelo que a gente sente, pelo cheiro da alimentação, e essa pessoa perde aí nesses anos iniciais. Muitas vezes vai apresentar também dificuldade para engolir, justamente por conta do comprometimento motor, que vai vindo devagarzinho. Às vezes, o primeiro sintoma que essa pessoa tem é aquela dificuldade de engolir, ela fica durante anos com aquilo ali, não se sabe a causa, e, na verdade, é Parkinson. Outro sintoma é salivação excessiva, justamente por conta dessa questão muscular também, né? Ela não consegue, muitas vezes, engolir também a própria saliva e fica com essa salivação excessiva. Outro sinal muito assim, comum é aquela pessoa que, ao longo dos anos, a voz dela vai ficando fraca. Às vezes ela não tem nenhum outro sintoma motor, mas ao longo dos anos, sem nenhuma outra explicação, ela fica com aquela voz fanha, né? Aquela voz mais fraca, mais assim, é difícil de você entender. É um sintoma muito, mas muito comum em pessoas com doença de Parkinson, tá? Então, às vezes, você percebe, não precisa ser idoso, você percebe na sua família, algum conhecido, se queixando disso, né? Com aquela voz assim, fraquinha, pode ser também doença de Parkinson. Outro sintoma é a micrografia, que é o fato de que a letrinha da pessoa vai ficando menor, tá? Então, ela tem alteração até na escrita, muitos antes de surgirem os sintomas clássicos. Isso também é algo muito comum. Às vezes a pessoa se queixa, ela observa que a letra dela está ficando diferente. Ela nunca vai imaginar que é Parkinson. Outro sintoma super interessante também é o sono agitado. Então, a pessoa, ao longo dos anos, dormia bem, dormia tranquilamente, e, de repente, ela começa a ter um sono muito agitado, né? Um sono muito violento, um sono muito vívido, que a gente fala. Ela briga dormindo, ela se bate, ela se balança, às vezes ela cai. É um padrão de sono, assim, de muita agitação. Além também da questão das síndromes de pernas inquietas, né? De ficar balançando a perna aí o tempo inteiro, às vezes enquanto está dormindo. O sonambulismo também, às vezes a pessoa começa a apresentar sonambulismo. Então, esse padrão de sono muito agitado aí também pode ter uma relação com Parkinson, um dos sintomas, né? Também tem um outro sintoma característico, que é o rosto sem expressão. E aí, às vezes, essa pessoa é até condenada pela família, que a família olha para ela e fala assim, poxa, eu falo com ela, eu converso com ela, ela fala uma coisa, mas o rosto dela reflete outra. Por quê? Ela não consegue mais registrar a emoção, justamente porque os músculos da face vão ficando mais rígidos. Então, você olha para essa pessoa e você vê uma pessoa mais séria, né? Uma pessoa... Mas, na verdade, é porque ela não consegue, ela não tem essa flexibilidade muscular no rosto. Então, ela aparentemente, para a família, ela está se tornando uma pessoa insensível, quando, na verdade, ela não consegue expressar e ela nem sabe disso, ela nem percebe que ela não está conseguindo expressar. A gente não fica se olhando no rosto, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente não fica com o espelho na nossa cara olhando. Então, às vezes, ela nem percebe isso, que ela está com falta de expressão, tá? Outro sinal também é a depressão. Como eu falei, claro, se essa pessoa tem uma queda de dopamina, ela provavelmente vai apresentar quadro de depressão. Então, é muito comum, inclusive, se chegar ao diagnóstico de Parkinson com a depressão, né? Associando o quadro de depressão com o quadro motor. E aí, é algo muito interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas associam Parkinson só ao sistema motor e elas não entendem que, no caso do Parkinson também, é uma depressão fisiológica, tá, gente? Por isso que eu digo, depressão não é uma doença. Existem vários tipos de depressão, como eu já falei lá na comunidade SOS Idoso. Aliás, aqui na comunidade SOS Idoso a gente falou sobre depressão, mas eu fiz vários vídeos, né, lá na página falando sobre depressão, que são diversos tipos, né? São diversas situações. Nesse caso, é um quadro fisiológico, então ele vai começar a utilizar a medicação, ele vai melhorar provavelmente desse quadro. Agora, o que pode ocorrer também, fisiologicamente é resolvida a questão, mas diante de um diagnóstico de Parkinson, entra toda uma outra questão emocional no meio. Aí já é um quadro de depressão com outras raízes, né? Mas inicialmente essa raiz é fisiológica, então é diferente, né? De uma pessoa com traumas, etc, etc, que leva à depressão. Nesse caso, é fisiológico, então se consegue reverter com medicação, tá bom? Outro sinal também prévio é a prisão de ventre. Então, pessoas com Parkinson, geralmente anos antes, elas já apresentam essa dificuldade para ir ao banheiro. Por quê? Questão muscular mesmo, né? De contração, contrair e tal, os músculos e conseguir ir ao banheiro é muito difícil. É por isso que pessoas, por exemplo, Alzheimer também, fase final e tal, tem toda aquela dificuldade também, né? Com a questão
intestinal, justamente por conta da falta de movimentos, né? Vai perdendo os movimentos, então vai ficando difícil essa questão intestinal. Então, esse sintoma de prisão de ventre, assim, clássico, 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 clássico. Majoritariamente, as pessoas que têm Parkinson apresentaram prisão de ventre muitos anos antes, e às vezes problemas muito sérios, né, relacionados a isso, com intervenções, né, médicas e tudo, e aí depois vai se perceber que, na verdade, era Parkinson, né? E aí, justamente, é por isso que hoje se discute muito também essa relação do intestino também com o surgimento da doença de Parkinson, né? E essa necessidade a gente está tratando o nosso intestino. Bom, aí nós vamos para os sintomas avançados, que são aqueles sintomas que vão possibilitar o diagnóstico do Parkinson, tá? Quais são esses sintomas? São 4. O primeiro, para ter o diagnóstico de Parkinson, tem que ter esse primeiro sintoma, que é a lentificação de movimentos, tá? O que é essa lentificação? Os passos dessa pessoa vão ficando mais curtos, tudo que ela vai fazer, ela demora mais tempo, né? Passos curtos, passos lentos, movimenta os braços de forma mais lenta, ela se queixa muito disso, né? A cabeça dela, às vezes, funciona num ritmo, mas o corpo funciona em outro. Esse sintoma clássico de lentificação, de ter que fazer tudo mais devagar, isso muitas vezes irrita a pessoa também, é um sintoma que tem que ter para haver diagnóstico da doença de Parkinson. Esse é o primeiro, a lentificação. O segundo é o tremor em repouso. Então, quem assistiu a live que eu fiz hoje lá no Facebook e no Instagram, por exemplo, o tremor essencial, ele é um tremor em movimento. A pessoa levanta a mão, começa a tremer, fala, às vezes começa a tremer. No caso da doença de Parkinson, não, é um tremor em repouso. A pessoa está parada aqui e está tremendo. E esse tremor geralmente começa o quê? O dedinho, né, de um lado do braço que começa a tremer. Aí, com o tempo, isso vai evoluindo para o braço inteiro, que evolui para o corpo. Geralmente é de um lado só do corpo, diferente do tremor essencial, que é no corpo todo, né? É o tremor dos dois lados do corpo. No Parkinson, geralmente, começa de um lado só esse tremor. Outro sintoma clássico também é a rigidez muscular. O que é a rigidez muscular? É o endurecimento nas articulações. Muitas vezes esse idoso, essa pessoa vai falar que sente uma trava ali, uma trava, por exemplo, todas as articulações, né? Vai mexer o braço, ela tem uma trava aqui, então ela vai ter toda aquela dificuldade para abrir, né? Para fechar o braço, para abrir o braço. A mesma coisa nas pernas. Aí essa pessoa começa a ter dificuldade para levantar, dificuldade para sentar, dificuldade para subir uma escada, porque as articulações dela é como se tivesse algo prendendo ali, né? E prejudicando esse movimento das articulações. Essa é a rigidez muscular. Geralmente começa nas pernas, vem para o pescoço também, né? A pessoa fica com isso aqui mais duro, mais enrijecido também, e tem mais dificuldade para estar movimentando. E tem um quarto sintoma, que é a instabilidade postural. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade de equilíbrio, né? Uma dificuldade em relação à coordenação motora, os passos ficam curtos, como eu falei, essa pessoa, a tendência dela é que o corpo fique projetado mais para frente, ela tem um encurvamento para frente ou encurvamento para trás. Então, geralmente, quem tem Parkinson apresenta muitas quedas antes do sintoma. Ela começa a cair, às vezes ela nem percebe esse encurvamento, e aí começa a cair várias vezes, e às vezes por conta disso é que a família vai levar esse idoso ao médico, e aí vai chegar o diagnóstico de Parkinson. Mas para o diagnóstico não precisa ter tremor, por exemplo. As pessoas pensam que toda pessoa que tem Parkinson tem tremor. Não, muitas não têm tremor. Muitas vão apresentar depressão, apresentar lentificação e a rigidez muscular. Umas apresentam a lentificação, apresentam a instabilidade postural, né? Não precisa apresentar os 4 sintomas, e é difícil apresentar os 4 sintomas às vezes, né? Agora, a lentificação tem que ter, e mais um desses 4 sintomas, que são lentificação, tremor, rigidez muscular e instabilidade postural. Então, um dos grandes sintomas é essa lentificação, essa coisa do idoso cair várias vezes, reclamar dessa trava também, né? É bem difícil. Em relação aos tratamentos do Parkinson, bom, a gente tem as medicações que, graças a Deus, funcionam muito bem, tá? Geralmente essa pessoa começa a utilizar a medicação e ela fica muitos anos, 10, 20, 30 anos, às vezes, né? Com o medicamento funcionando bem, e ela com boa funcionalidade. Agora, claro, né? Ela tem que fazer o tratamento não medicamentoso também. Então, a fisioterapia é essencial para quem tem Parkinson, por conta dessa perda de coordenação motora, né? Então, é importante manter flexibilidade, manter coordenação, manter massa muscular, fazer exercício físico.
O problema é o seguinte, que as pessoas querem tomar só a medicação. Então, às vezes, eu fico aqui batendo na tecla, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que tem Parkinson, a alimentação dela é péssima, ela não faz fisioterapia, ela vive estressada, não quer fazer nada, não quer fazer uma terapia, não quer fazer um yoga, não quer fazer uma técnica de respiração, não quer fazer uma aula de música, aula de dança, ela não quer. E ela está piorando cada vez mais. Aí a minha mãe me procura inúmeras vezes, sua tia está caindo toda hora, sua tia está não sei o que toda hora. Mãe, infelizmente, as pessoas têm direito à autodeterminação, como a gente está falando lá nos cuidados paliativos. Eu não tenho como obrigar, eu já falei para ela que ela tem que fazer fisioterapia. Ela não quer. E ela acha que vai aumentar a quantidade de medicação que vai resolver. Então, não é só a medicação. Chega um estágio do Parkinson, né? Minha tia já descobriu há muitos anos, chega um estágio que, primeiro, né, vai chegar num ponto também, depois de muitos anos, que a medicação também não vai fazer mais efeito, né? Como fazia antes. Graças a Deus faz por muitos anos, mas vai chegar um ponto que não faz. E aquela pessoa que não fez fisioterapia, não se manteve ativo, fazendo um exercício físico, cuidando do emocional, infelizmente, assim, o quadro vai evoluir muito rápido, e nem deveria evoluir tão rápido, porque o Parkinson não é de uma evolução tão rápida em geral, né? Mas as pessoas têm direito à autodeterminação. Então, a gente tem a medicação que funciona muito bem, chega um ponto, claro, depois de 10, 15, 20 anos, que essa medicação, assim, vai ser necessário que essa pessoa utilize cada vez mais medicação para controlar. Só que aí, se aumentar muito a quantidade da medicação, essa pessoa vai ter outros comprometimentos, efeitos colaterais da medicação. Então, muitas vezes se suspende, tá? Nas fases finais aí, a medicação, ela é suspensa. Mas existem algumas técnicas que estão surgindo, como a técnica de estimulação cerebral profunda, né? Colocaram como se fosse um chip, um dispositivo, né, implantado, para essa pessoa diminuir esses sintomas. Só que, assim, a maioria desses dispositivos, dessas novas tecnologias, só funciona para quem já estava tendo um resultado com a medicação, tinha um resultado maravilhoso com a medicação, e depois de 10, 15 anos não está funcionando. Aí, esses dispositivos funcionam para essa pessoa. Agora, uma pessoa que não tem resposta à medicação, ela também não vai ter resposta à maioria dessas novas tecnologias, tá? Então, às vezes a gente vê as pessoas desesperadas, mas o meu médico não indicou isso, não indicou porque não vai funcionar, porque não tem evidência que vai funcionar. É a mesma coisa uma pessoa em fase final de câncer, você querer prescrever uma quimioterapia, uma radioterapia e etc., se não vai ter efeito nenhum, só vai ter efeito colateral. Além dos riscos da cirurgia, como qualquer cirurgia, né? Que às vezes, mas vai aliviar o sintoma, mas vamos ver a situação de saúde dessa pessoa. Está numa boa situação cardiovascular, né? Quantos anos essa pessoa tem? Tudo tem que ser avaliado antes de fazer qualquer procedimento, que é um procedimento cirúrgico. Então, as famílias têm que pensar sobre isso também. E pesquisas estão avançando também em relação ao uso de óleo de canabidiol. A gente tem que parar com esse preconceito que a gente tem, né? Com as substâncias ali que estão presentes na maconha, que são substâncias que, na verdade, estão sendo utilizadas para vários tratamentos, né? Não só para a questão do Parkinson, mas tem evolução em muitas doenças. Inclusive, no próprio Alzheimer, existem pesquisas avançando aí em estágios iniciais sobre isso. Tem outro quadro também neurológico, que eu não estou me lembrando o nome agora, tá? Não é convulsão, é epilepsia. Também sucesso muito grande de óleo de canabidiol na epilepsia. Infelizmente, o Brasil é um país hipócrita, tá? Então, mesmo que várias pesquisas fora do Brasil estejam mostrando que o óleo de canabidiol vem trazendo diversos benefícios em várias doenças, a gente fica com preconceito de droga, de não sei o quê. Medicamento é droga, tá, gente? Que fique bem claro. Qualquer medicamento é droga, tá? A diferença da maconha é que a maconha é usada de forma recreativa, né? É um outro contexto. Quando você extrai a essência do óleo para tratamento, é uma outra situação. Então, a gente tem que tirar a hipocrisia, começar a ler, assistir, ver coisas, entender que todos os medicamentos que a gente utiliza é droga. O problema é que a maconha vem de um rastro, né, de que as pessoas vinculam maconha com crime, enfim, é uma discussão que eu não vou fazer aqui dentro da comunidade, que não me cabe.
mas o que me cabe dizer para vocês é que o óleo vem sendo utilizado com bastante sucesso em várias pesquisas aí, trazendo qualidade de vida para pacientes com Parkinson, tá? E aí vem os outros recursos, como eu falei, fisioterapia é essencial, terapia é essencial, porque você receber o diagnóstico de uma doença incurável é difícil, e aí muitas vezes isso, por exemplo, né, se uma pessoa descobre e ela não sabe lidar com aquilo, ela tem toda uma dificuldade emocional que vai piorar tudo. Quem é aqui da comunidade já repetiu 1 trilhão de vezes para vocês o que o estresse causa na nossa vida, o que os pensamentos negativos, né? O que tudo isso causa fisiologicamente na gente. Então, um quadro de Parkinson, onde essa pessoa poderia viver 30 anos, sei lá, 40 anos, ela vai viver 5, entendeu? Porque ela não trata o emocional dela. Então, tratar o emocional é importante, tratar a alimentação é importante, principalmente o que traz saúde aí para o intestino, o que traz saúde para o cérebro, né? Isso é muito importante também. Bom, e aí a gente tem também a questão da demência na doença de Parkinson. Juliana, todo mundo que tem Parkinson vai desenvolver demência? Não, gente, não são todos, tá? Por volta de 40% vão desenvolver. Então, na verdade, 60% não desenvolve, a maioria. Mas 40% desenvolve. Quando? Geralmente depois de 10 anos, 15 anos que essa pessoa vai desenvolver algum sintoma cognitivo. Então, diferente do Alzheimer, né? Tem sintoma cognitivo, aí depois surge o sintoma motor. No caso do Parkinson, não. O sintoma é motor, né? Queda lá de dopamina. Não é só, na verdade, só a dopamina, tá? Essa é a questão principal. Mas existem outros neurotransmissores também, que essa pessoa que tem Parkinson também tem uma queda na produção, tá, gente? Mas a queda de dopamina é o principal aí dentro, por enquanto, né, o que se sabe dentro da doença de Parkinson. E aí a demência, 40% vão desenvolver 10, 15 anos depois, se desenvolverem. Tem gente que não vai desenvolver esse quadro de demência, tá? E aí, geralmente, essa demência acontece após os 70 anos, então é muito difícil uma pessoa com Parkinson, né, desenvolver essa demência na doença de Parkinson antes dos 70, geralmente é depois. E aí, bom, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para falar para vocês. Os sintomas, né? Geralmente, os sintomas característicos da demência na doença de Parkinson não são sintomas diferentes lá na doença de Alzheimer, que é aquele esquecimento, né, de coisas presentes, não. Na doença de Parkinson, geralmente, essa pessoa fica distraída, você percebe que ela fica uma pessoa mais avoada, você fala as coisas, ela não está prestando atenção, ela está voando ali na conversa, ela tem aquela aparência de estar sem emoção. Então, essa aparência sem emoção é por conta da expressão também facial muscular, mas também se ela tiver com quadro de demência, ela também fica parece meio sem emoção também, tá? Geralmente apresenta um humor depressivo, isso fica muito claro, né? Essa questão do humor depressivo. Fica muito claro também essa dificuldade da pessoa estar expressando ideias, uma pessoa que era muito comunicativa, de repente ela não consegue entender bem as coisas, ela não consegue expressar bem as coisas. Uma característica muito forte também da demência na doença de Parkinson, essa pessoa descuidar da questão da higiene, começa a não pentear cabelo, a não tomar banho, a ficar com a casa bagunçada, não ligar mais para a limpeza. Geralmente, essa pessoa apresenta esses distúrbios do sono que eu falei para vocês também, mas além disso, aqueles distúrbios também não consegue dormir à noite, aí começa a trocar também a noite pelo dia, aí já é uma característica parecida com Alzheimer. Geralmente tem um descontrole emocional também, então ela está muito bem, está aqui conversando com você, de repente ela se estressou, se irritou, ficou nervosa. Tem, assim, as mudanças são repentinas, entende? O descontrole é esse. Não é que ela está o tempo inteiro agressiva, o tempo inteiro chorosa. Ela, de repente, do nada, ela está chorosa. Do nada, ela está irritada. Do nada, ela está gritando. Qualquer gatilho já causa um descontrole, assim, fora do comum. E tem os comprometimentos da memória também, tá? Que pode ser memória também de coisas antigas, de coisas recentes, né? Mas não é essa característica, não tem o início de característica uma doença de Alzheimer de esquecer de coisas passadas, não. É uma desatenção, é uma dificuldade para entender, para expressar, é esse sono agitado, esse descuido da higiene, principalmente, né? E esse descontrole emocional. Eu diria que esse descontrole emocional, esse descuido da higiene e essa falta de atenção com as coisas são as características principais aí da demência na doença de Parkinson. Bom,
Queria só falar rapidamente aqui a questão da diferença do... Eu falei um pouquinho, né, a diferença do Parkinson e do tremor essencial, mas lembrando, né? O Parkinson, o tremor em repouso, quando essa pessoa tem tremor essencial, esse tremor essencial é em movimento, quando ela se movimenta, fala, mexe os braços, levanta o braço, mexe a perna, que ela começa a ter esse tremor. Geralmente o tremor dessa pessoa melhora, quando o tremor essencial melhora quando ela está em repouso. Então ela levanta o braço, ela começa a tremer. Ela parou o braço aqui, botou aqui, paradinho, né? Não está movimentando o braço, não treme. Deixa eu ver o que mais. Bom, e geralmente tremor essencial não tem essa lentidão de movimentos, essa rigidez, essas quedas não são muito comuns dentro do quadro de tremor essencial. Ambos não têm cura, a diferença é que o tremor essencial geralmente fica por isso mesmo, né? Esse tremor ali em movimento prejudica, é chato, mas não tem uma evolução progressiva, como é no caso da doença de Parkinson, que vai evoluir com o tempo, né? Vai ser controlado durante muito tempo, mas dali uns anos, realmente, de fato, vai ser difícil controlar esses sintomas motores, tá? Então, tem toda a dificuldade de ir ao banheiro, dificuldade de respiração, dificuldade para andar. É um quadro bem complicado também, porque a evolução é lenta, mas é um quadro bem difícil, principalmente quando também se associa isso à demência, tá bom? Então, é isso a aula de hoje. Eu vou abrir aí para dúvidas e comentários de vocês, tá bom?